Deus! Quem é que tá gritando nesse prédio? Que susto! Ah, só pode ser a vizinha. Vocês lembram dela? A dona Yoko, aquela japonesa da boca rasgada. Lembra? Ela tem medo de barata. Ela vê uma baratinha desse tamanhozinho e ela dá esses gritos. Haja coração. Ah, tem medo de tudo. Aliás, medo é uma coisa triste, não é? O que significa o medo? O que é o medo para você? Bom, coisa que não podemos ver realmente assustam, não é? Mas eu tenho certeza que não assustam como aquelas que podemos enxergar. Que sabemos que aconteceram de verdade. E não são apenas boatos, lendas. E é por isso que hoje, nessa Sexta do Medo, eu, detetive Bira, vou contar algumas histórias reais de crianças assassinas, para que você não consiga dormir direito. Você tem coragem de ver até o final? Influências. Ah, influências. Elas podem nos levar a fazer coisas assustadoras. E o sobrenatural assusta. É verdade. Mas não como a realidade que nos cerca. A realidade mostra que o terror pode sim acontecer no nosso dia a dia. Nesse momento, inclusive, Jasmine Richardson, que tinha 12 anos quando a vida dela mudou para sempre. Ela conheceu o namorado, Jeremy Stank, de 23, em um show de punk rock, uma coisa qualquer, em 2006. E dali em diante, as coisas se tornaram um pouco, digamos, sombrias. O que os dois tinham em comum era o gosto por terror. Criaturas sobrenaturais, como vampiros. Inclusive Jeremy até mesmo disse para alguns amigos que era um vampiro, um lobisomem de 300 anos de idade. Para confirmar a história, ele alegava ter fixação pelo gosto de sangue e andava com um pequeno frasco contendo o fluido ao redor do pescoço. Mas havia um problema em tudo isso. Os pais de Jasmine não aprovavam a relação por conta da diferença de idade. Só que os dois estavam apaixonados. Apaixonados demais para se separar. Então, eles começaram a bolar um plano. Na verdade, Jasmine foi quem começou e Jeremy a ajudou. A ideia era assassinar os pais dela para que, enfim, eles pudessem viver juntos. Em uma tarde de abril de 2006, os corpos do pai e da mãe de Jasmine foram achados no porão da casa da família. Já o corpo do seu irmãozinho, de apenas 8 anos, estava no andar de cima do imóvel. Na ocasião, Jasmine não estava na casa, o que levou a polícia a pensar que ela também fosse uma das vítimas. Mas logo descobriu-se que ela e o namorado eram os responsáveis. A adolescente recebeu a pena máxima para menores de idade, 10 anos de prisão. Isso depois de ser considerada culpada pelos 3 assassinatos. Já Jeremy ganhou 3 sentenças de prisão perpétua.
Jasmine foi solta em 2016, depois de cumprir a pena. E enquanto ela estava na cadeia, dizem que ela demonstrou remorso. Um remorso genuíno pelos atos cruéis. Agora, teve um caso aqui no Brasil que me dá arrepios só de lembrar. O caso de Daniel Petrie, de 16 anos, e Gabriel Kahn, de 12. A história aconteceu em Blumenau, no ano de 2007. Aparentemente, tudo começou por causa de uma discussão sobre um jogo online. Gabriel teria pedido emprestado para Daniel, que era seu vizinho, um pouco de dinheiro que havia no tal jogo. Só que Gabriel demorou para fazer o retorno. Não se sabe por quê. E Daniel ficou extremamente irritado com isso. Irritado a ponto de matá-lo. O adolescente de 16 anos foi até a casa do amigo e o estrangulou até que ele ficasse desacordado. Ao perceber o que havia feito, Daniel resolveu esconder o corpo de Gabriel no sótão da casa, aproveitando que não havia ninguém por lá. O problema era que a entrada do cômodo era muito alta, cerca de 1,80 m do chão. Daniel pegou uma escada e amarrou um fio no corpo para erguê-lo, mas ainda assim era muito pesado. Foi então que o adolescente teve a ideia de cortar as pernas da vítima com uma faca. É realmente muito triste. Mas eu preciso contar. Eu preciso contar a você que Gabriel ainda estava vivo e a cortou no momento em que suas pernas estavam sendo cortadas. Quando Daniel chegou aos ossos, ele arranjou uma pequena serra para terminar o trabalho. E foi exatamente nesse momento que Gabriel morreu, vítima de hemorragia. Existem duas versões sobre quem encontrou Gabriel depois que o vizinho foi embora: a mãe ou o irmão. Independentemente de quem foi, um deles encontrou a vítima com o corpo mutilado e muito sangue espalhado pela casa. Uma cena capaz de deixar qualquer pessoa chocada. Na verdade, a cidade inteira ficou chocada com tamanha crueldade. Principalmente as pessoas que conheciam os meninos. Dizendo o pai da vítima que Daniel sempre ia até a casa deles brincar com seus filhos. E essas lembranças até fizeram com que ele duvidasse que Daniel fosse realmente o responsável. Mas não havia dúvidas. Daniel confessou o crime e cumpriu pena socioeducativa durante 3 anos. A polícia também suspeitava que a declaração sobre o jogo teria sido apenas uma desculpa e que o motivo seria o abuso sexual que Gabriel sofreu do vizinho. Isso porque a perícia encontrou sinais desse tipo de violência no menino. A história só precisa mostrar a realidade. Até porque a realidade, por si só,
já é bastante assustadora, não é? Você não acha? Eu vou te contar a história de Eric Smith. E você me diz se ela não dá medo o suficiente. Me diga se você vai conseguir andar na rua com os mesmos olhos. Tudo aconteceu em agosto de 1993, quando Eric tinha 13 anos. O garoto passava por uma adolescência razoavelmente tranquila. O único problema era que ele sofria bullying por causa da aparência. Grandes óculos, cabelo ruivo, sardas e as orelhas caídas. Era um motivo para que seus colegas de escola tirassem sarro dele. E o mais revoltante disso tudo é que, mesmo sabendo que a aparência não é justificativa para a opressão, esse tipo de bullying ainda acontece. E é claro que o bullying também não justifica o assassinato de um garotinho de 4 anos pelas mãos de Eric. O contexto de tudo envolvia um programa de recreação perto da casa de Derek Robbie, a vítima. O lugar ficava a um quarteirão de distância e tanto Eric quanto Derek estavam participando na época. Só que no fatídico dia, a mãe de Derek não pôde acompanhá-lo. Mas era só um quarteirão. O que poderia dar errado? O garotinho sabia o caminho. Já tinha feito o trajeto várias vezes. Eric aproveitou o momento para atrair Derek para um parque, onde estrangulou a criança. Só que não foi apenas isso que resultou na morte dele. Eric desenterrou 2 pedras do chão, uma grande e outra menor, e as deixou cair em cima da cabeça de Derek. Foi então que o adolescente ainda abriu a lancheira da vítima e comeu o sanduíche que estava dentro. Por fim, ele pegou o galho de uma árvore e violou sexualmente a criança. Trauma na cabeça e asfixia. Eric só foi admitir o crime 2 dias depois do funeral de Derek. A família chegou a dizer que sabia que Eric estava escondendo alguma coisa. Só não fazia ideia da gravidade da situação. O adolescente parecia gostar de todo o alvoroço em torno da investigação. Mas o cerco foi se fechando, até que ele decidiu confessar. Eric disse que não sabia o porquê de ter cometido o crime. E até demonstrou remorso, tempos depois de ter sido condenado à pena máxima para jovens assassinos. 9 anos, a prisão perpétua. Desde 2002, todos os seus pedidos de condicional foram negados. E, além disso, ele foi diagnosticado com transtorno explosivo intermitente, que é caracterizado por exagerados impulsos agressivos, em que a pessoa não consegue controlar a raiva. Realmente, uma história muito trágica, não é? Como o mundo é sombrio e cheio de terrores. Pais, prestem atenção nos seus filhos.